Olá pessoal, professor Luciano Araújo, e essa é a nossa primeira aula, né, de Advanced Steel. Nós vamos aqui apresentar, né, uma breve apresentação do software, né? Então a tela inicial é essa aqui, né, antes de propriamente abrir o software. Então essa tela inicial ela vem mostrando aqui que nós temos Open, né, de abrir, no caso aqui abrir files, arquivos, né? Então, se nós já temos algum arquivo já pronto, ele vai sempre ficar registrado, né, na memória sempre os últimos trabalhos que nós realizamos. Então, aqui, por exemplo, está em forma de figura. Aqui, por exemplo, não tem nenhum modelo de trabalho, né? Está zerado. Eu posso colocar em formato de lista, né? Em formato de lista, aí eu tenho aqui algumas opções. Eu mantenho assim mesmo, nesse formato aqui, para que eu possa visualizar os meus últimos trabalhos. Para abrir o Advanced Steel, o importante é que você abra em milímetros AS Template, ou seja, Advanced Steel Template, com a extensão DWT, né? Então essas serão as duas opções que nós iremos ter aqui em New. Se eu clicar aqui em Browse Templates, eu vou ter a opção em milímetros, e importante seria trocar, né? Porque algumas opções também tem em polegadas, em inches. Então seria interessante que você não abrisse em polegadas, e sim aqui em milímetros. Vem Browse, aqui em Templates, né? Tem aqui os dois modelos de template, tem em milímetros e tem esse aqui que está em polegadas, não está no padrão milimétrico, né? Então, atentar a esse detalhe. Uma vez que eu cliquei aqui, dei um Open, abrir, aí o Advanced Steel ele abre para nós aqui. Dessa forma, tudo que eu fizer aqui vai estar em milímetros? Ainda é possível que não. Então é necessário que você venha aqui nesta aba aqui, ó, Settings, Configurações, clique em Tools, né, gerenciador de ferramentas, né, Tools Settings, e aí vai abrir esta caixa, né? E essa caixa aqui é onde nós fazemos as configurações, né? Tem as configurações de parafuso, bolts, o chumbador, tabela, enfim. Só que o que nos interessa aqui é essa opção aqui, Unit Selections, ou selecionar a unidade, né? Eu clico nela. Se você não mudou logo que você instalou a versão em inglês, provavelmente não vai estar assim. Então vai estar na unidade de medida int, né, que é polegadas, aí na versão aí americana, né? Então nós temos que colocar em milímetros, decimal, né, já se encontra aqui, e duas casinhas, duas casas aqui após o zero. Dá um apply, dá um ok, fechar, pronto. Bom, a área de trabalho do Advanced Steel é muito semelhante à do AutoCAD, né? Muda apenas algumas ferramentas, e na verdade acrescenta, né, algumas ferramentas, pois nós temos aqui ferramentas CAD também, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o painel Draw de desenho, onde nós fazemos os nossos desenhos. Nós temos aqui isso tudo na aba Home, né? Então na Ribbon ela tem essas ferramentas aqui auxiliares para a execução de estrutura metálica. Então, nós vamos ter aqui funções de perfis, né? Funções que vai determinar como você vai inserir seu perfil. Nós temos aqui placa, né? Como eu vou desenvolver uma chapa, né? Que podemos chamar de placa também, né? Se por 2 pontos, por 3 pontos. Então tem várias opções aqui também para você desenvolver as suas placas. Aqui, esse primeiro botão aqui é o explorador de projetos, né? Então nós temos algumas opções aqui, mas a mais interessante seria essa aqui, que é o Project Browse, né? Explorador de projetos aqui. Então nós temos aqui algumas opções. No decorrer do curso nós vamos ver quais são as funções dessa paleta de estrutura, né? O que ela nos auxilia, o que ela nos ajuda. Então aqui nós temos alguns comandos, ok?
nós vamos estudar elas no decorrer do curso. Então não vou ficar explicando ferramenta por ferramenta, apenas uma apresentação geral para que você tenha uma ideia dos recursos que o Advanced Steel possui, né? Então aqui, ó, quando eu clico aqui, nós temos aqui conexão Volt, ou seja, são as conexões. Então nós temos vários tipos de conexões, né? Placa de base, né? Nós temos, à medida que nós vamos correndo aqui o mouse, né, você vai ver que existem vários tipos de conexões. E aí eu tenho que configurar aqui, ó, se é conexão para coluna, se é conexão para conexões mesmo de coluna, de viga, enfim, são tantas aqui, né, que a gente fica sem saber como dizer cada uma delas. Mas são tudo conexões que envolvem fazer com que o nosso processo seja bem rápido, né? São todas elas parametrizadas, né? Então nós podemos alterar essas conexões de acordo com a opção que nos é sugerida. Nós temos também esse campo aqui, ó, de paletas Advanced Steel. E aí nós temos aqui, ó, algumas paletas, ou melhor, uma paleta que tem várias funções, várias ferramentas, né? Então nas ferramentas aqui, né, um pouco mais avançadas, nós temos ferramentas relacionadas ao UCS, que é o sistema de coordenada que nós possuímos aqui. Nós temos também para colunas, vigas, nós temos filtro, como filtrar. Isso tudo nós vamos aprender no decorrer do curso. Nós temos aqui também áreas assim mais avançadas, né? Aqui, por exemplo, esse botão aqui é quando eu quero fazer alguma alteração na minha viga, na minha coluna, né? Ou meu perfil mesmo que eu estou trabalhando. Então vamos fechar aqui. E aí, exatamente essas são as funções. Aí tem também, obviamente, a parte de, vamos clicar aqui, né? Aqui praticamente quase que repete alguns comandos, né? A área Home aqui, ela dá os comandos principais. A aba Objetos, ela já traz já mais opções, dentro das quais já temos as principais, né? Então aqui nós temos vários tipos de malha, né? Então nós podemos desenvolver uma malha de construção, né? De várias formas. Nós podemos inserir vigas, né? Colunas de várias formas, placas, a opção de parafuso, né? De inserir parafuso na placa, enfim. A aba Extend Modeling, né? É uma área de modelagem. E aí contém aqui algumas ferramentas de modelagem, muitas das quais muito conhecidas no AutoCAD, né? Então tem Press Pull, Polysolid. Então eu posso também desenvolver um sólido e transformar ele em um objeto paramétrico, né? Nós temos essa aba Output, que é a parte de documentação. E essa parte é muito interessante, né? Porque nós temos gerenciador de documentos. E aí nós temos várias opções aqui, estilos de desenho, processos de desenho, né? Nós temos lista, né? Tem aqui, ó, templates, enfim, nós estaremos vendo cada item desse aqui no decorrer do nosso curso, né? Nós estaremos desenvolvendo uma estrutura metálica, né? Seria uma estrutura num formato de como é que podemos dizer? Uma torre, né? Uma torre estrutural. Então esse botão aqui, ó, Document Manager, ele tem algumas funções, né? Aqui que vem parar aqui os nossos modelos de desenho, né? Os nossos desenhos de detalhe e o próprio modelo mesmo de desenho 3D. Nós temos a aba View, que é uma aba muito conhecida para quem utiliza já usuário de AutoCAD. Labels e dimensões, né? Labels, né? Isso aqui no caso são as etiquetas, né? Os modelos de etiqueta que nós temos, né? Quando fala etiqueta, né? Nós falamos a simbologia que nós utilizamos dentro dos nossos desenhos de detalhe. Então temos aqui também a aba Exportar e Importar, a aba Tools, ferramenta, né? Essa aba nós já conhecemos, né? E algumas ferramentas se repetem em algumas abas, né? Essa
Mannequin Tools. Essa aqui é a que nós vimos logo no início da apresentação. Nós temos render, a parte de renderização, não muito comum e usual, mas podemos também fazer com que o nosso 3D tenha uma visão mais realística, né? Mais texturizada. Aí nós podemos aplicar textura, material, né, de textura, e fazer uma boa apresentação. Também temos câmera, né? Podemos colocar câmeras na nossa apresentação. Por fim, temos a aba Collaborate e Feature, né? Aplicativos, né? Então, o Advanced Steel ele também possui alguns aplicativos que auxiliam, né? É importante conhecer alguns, que são aplicativos que vai fazer com que o nosso processo de desenho ele seja mais rápido, né? Mais customizado. Como no AutoCAD, também aqui nós temos essas 3 barrinhas que vai também nos levar a mais opções aqui de ferramentas. Então é isso aí, nosso curso ele é indefinido, né? Nós estaremos sempre inserindo vídeos, a cada conteúdo uma novidade, uma informação, uma dica, né? E você, acredito que ao fazer esse curso aqui vai sair uma pessoa capacitada aí para desenvolver um projeto estrutural, desde um galpão, mezanino, enfim, as infinitas modalidades, né, que nós podemos desenvolver dentro aqui deste software. Então esta foi a apresentação do Advanced Steel. Espero que vocês tenham entendido e nós vamos agora colocar a mão na massa a partir das próximas aulas, ok? Até mais.